Fala galera, eu sou o Matheus e neste vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir no fundo imobiliário RBHG11 e para isso precisamos levantar todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário. E aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sempre venho postando vídeos a respeito disso aqui no canal. Se você quiser se inscrever, será muito bem-vindo. Vamos lá falar dos primeiros dados a respeito do RBHG11. Ele é um fundo que teve seu início em dezembro de 2019, então a gente já tem um histórico relacionado a ele. Ele é gerido pela Rio Bravo e administrado pela BRL Trust, que cobram as seguintes taxas. Temos aqui uma taxa de gestão de 0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário. Temos aqui uma taxa de administração de 0,20% sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o benchmark. Para quem não sabe o que é benchmark, nada mais é uma rentabilidade-alvo. O fundo não garante isso, mas ele busca alcançar o IPCA mais o yield IMA B5. E quando a rentabilidade do fundo passar o IPCA mais o yield IMA B5, do que passar, o fundo cobra 20%. E agora que a gente já sabe quem toca o fundo imobiliário para frente e quanto que eles vêm cobrando, vamos ao primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a respeito da liquidez. Quantas pessoas têm comprando e vendendo cotas do fundo imobiliário? E posteriormente, eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário com o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E por ser essa carteira teórica, de fundos imobiliários, na minha opinião, lá dentro tem muitos fundos que eu não considero bom. Por isso que, na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar o IFIX. E primeiro vejamos a respeito da liquidez. Temos que o fundo imobiliário atualmente tem apenas 6.211 cotistas, ou seja, é um número muito baixo de cotistas, tanto que no último mês ele teve um volume financeiro negociado no mês inteiro de apenas 7 milhões de reais. E com isso eu já espero que o fundo imobiliário tenha uma baixa liquidez. E quando a gente olha o histórico, porque eu sempre gosto de olhar o histórico, quando a gente olha isso aqui, o volume financeiro médio negociado diariamente do histórico do fundo imobiliário, desde janeiro de 2020 até atualmente, cerca aqui de junho para julho de 2022, temos aqui que em nenhum mês o fundo imobiliário teve um volume financeiro médio negociado diariamente superior a 1 milhão de reais, que na minha opinião é o mínimo que o fundo imobiliário deve ter atualmente. E com isso temos o nosso primeiro ponto negativo. Se você quiser comprar ou vender cotas do fundo imobiliário, pode ser que demore um pouco. E quanto à sua comparação com o IFIX, vou pegar o retorno do mercado do fundo imobiliário mas os dividendos, e veja que ele vem tranquilamente superando o IFIX, tá aqui e o IFIX, que é esse roxo, quando a gente vê ele está acima, ou seja, temos aqui o nosso primeiro ponto positivo. E agora que já temos um ponto positivo e um ponto negativo, vamos mergulhar dentro do portfólio do fundo imobiliário para a gente saber em quantos ativos que ele possui participação. E temos que o fundo imobiliário RBHG11 possui 38 CRIs, o que equivale a 94% das alocações do fundo imobiliário, mas ele também tem participação em cotas de outros fundos imobiliários, aproximadamente 3%, além de ter aproximadamente 3% em caixa, e é isso que a gente vai ver agora. Em relação aos CRIs, ele possui esses 38 que eu estou passando aí na tela. Já em relação às cotas de outros fundos imobiliários, ele possui cotas desses 6 que eu estou marcando aí na tela, além de um caixa que pega aproximadamente 3% do portfólio do fundo imobiliário. E um ponto bem importante é que esses ativos do fundo imobiliário estão expostos a vários setores, além desses fundos imobiliários e esse caixa que paga aproximadamente aí 6% de todo o patrimônio do fundo imobiliário. Cerca de 43 para 44% desses ativos do fundo imobiliário possuem um LTV superior a 50%, ou seja, são ativos mais arriscados. Não à toa, quando a gente olha o risco aqui desses ativos do fundo imobiliário, temos que aproximadamente 43%, esses dois que eu marquei aí, são de médio para alto risco, mas ele tenta aí fazer um certo controle
com aproximadamente 50% em CRIs que possuem um risco menor e além das cotas desses outros fundos imobiliários. E por conta dessa carteira, que na minha opinião não é nada conservadora, né? Quase 50% desses ativos do fundo imobiliário são de médio para alto risco, ele vem entregando bons resultados quando a gente fala disso aqui, né? Quando a gente fala de rendimentos. Haja vista que nos últimos 12 meses o fundo pagou R$13, o que dá um dividend yield de mais de 15%, que na minha opinião é um excelente dividend yield, mas ele tem aí todo esse risco, né? Por isso que o fundo imobiliário está pagando tanto. Atualmente o seu valor patrimonial por cota está em R$ 96,23, mas ele está sendo negociado a R$ 85,50. E quando a gente divide esse R$ 85,50 por esse R$ 96,23, temos aí um PVP de 0,89. E explicando isso aqui de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que ele está sendo negociado por um valor menor do que o seu valor patrimonial. Quando isso aqui está 1, quer dizer que está o mesmo preço, e quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso está abaixo de 1, ou seja, ele está sendo negociado por 85, mas ele vale 96. Temos aqui um desconto de aproximadamente 11%. É agora que eu já te passei os dados mais relevantes a respeito do RBHG11, vou te mostrar se ele está valendo a pena, levantando aqui todos aqueles pontos positivos e negativos que eu venho levantando durante o vídeo inteiro. E como sempre, vou começar pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo imobiliário vem tranquilamente superando o IFIX. Segundo ponto positivo é que ele é bem diversificado em aproximadamente 40 ativos. O nosso terceiro ponto positivo é que quando a gente olha os seus dividendos, temos aí que ele entregou nos últimos 12 meses um dividend yield superior a 8%. Bem superior, né? Foi quase o dobro. Ele entregou mais de 15% de dividend yield nos últimos 12 meses. O outro ponto positivo é que quando a gente pega o seu preço que ele está sendo negociado atualmente e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí um desconto de aproximadamente 11%. E agora vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é a respeito do seu patrimônio, porque ele não tem nem 200 milhões de reais em patrimônio. Temos aí aproximadamente apenas 166 milhões de reais. O segundo ponto negativo é a respeito da sua liquidez, porque apesar desse fundo imobiliário ter aproximadamente 2 anos e meio de existência, ele tem apenas 6.200 cotistas, o que logicamente faz com que as cotações tenham poucas negociações, né? Poucas pessoas comprando cotas do fundo e poucas pessoas vendendo cotas do fundo imobiliário. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, pode ser que demore um pouco. Já o outro ponto negativo fica a meu cargo, que é essa fonte no relatório gerencial do fundo imobiliário, porque como eu tenho um problema de visão, fica bem difícil. Eu tenho que aumentar em 130 e alguns em até 140, 150% para conseguir analisar, né? Para conseguir ler o relatório do fundo imobiliário. Seria bem legal da parte deles colocar uma fonte melhor. Já o outro ponto, que na minha opinião não é nem positivo e nem negativo, é mais um alerta para você se você quiser investir nesse fundo imobiliário, é que aproximadamente 43% do portfólio do fundo imobiliário tem aí um risco médio para alto. Mesmo que esse fundo imobiliário seja high grade, a gente vê ali uma exposição muito alta na parte de high yield. Por conta disso, quando eu levanto todos esses pontos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, e isso de forma alguma é recomendação de investimento, mas mesmo com todos esses pontos negativos, na minha opinião, esse fundo imobiliário, o RBHG11, vale a pena. Contudo, eu não me exporia tanto nesse fundo imobiliário devido a esses pontos negativos. Eu poderia colocar ali, por exemplo, 3, 4% da minha carteira de investimento nesse fundo imobiliário, mas naquela parte de risco. Se a sua parte de risco já está preenchida ou se você não gosta de investir em fundos imobiliários que tenham um risco maior, esse fundo imobiliário aqui já não é para você. Mas claro, isso aqui não é recomendação de investimento. Eu te mostrei todos os dados do fundo imobiliário e você toma aí a sua própria decisão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o like, se inscreva no canal se você quer acompanhar aí os vídeos a respeito desses fundos imobiliários. Fico por aqui e até mais.